Por favor, em reverência à palavra de Deus, fique de pé e abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Título de nossa mensagem nesta noite: o progresso espiritual na intimidade com Cristo. O progresso espiritual na intimidade com Cristo. E o texto bíblico é Filipenses 3. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Amém. Pai, ilumina mentes, corações, para que possamos mergulhar na profundidade das Escrituras Sagradas. Teu Santo Espírito fale conosco, e que todo impedimento, toda oposição espiritual caia por terra, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. O título da mensagem é o progresso espiritual na intimidade com Cristo, e o apóstolo Paulo nos consagra com a oportunidade de verificarmos à luz da sua experiência pessoal, do seu crescimento espiritual, como é que funciona isso, esse processo de santificação,
esse crescimento espiritual e o amadurecimento na fé cristã. Nós vamos ter a oportunidade nesta noite de aprender com a experiência do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, através dessa carta tão preciosa, conhecida como a Carta da Alegria, em que Paulo escreveu aos crentes de Filipos, uma colônia romana, lá do primeiro século, o lugar que se considerava como miniatura de Roma, um povo que tinha os privilégios e direitos dos romanos e que muitas vezes se julgavam superiores, mais importantes. E é uma igreja que, em meio a essas circunstâncias, sofria, porque é uma igreja que sofria com intolerância religiosa, é uma igreja que sofria com perseguições severas por causa da fé cristã. E nós percebemos aqui dos versos 1 até o verso 6, a experiência de Paulo antes da conversão. Essa é uma carta autobiográfica. Paulo falando de si antes de estar em Cristo. Antes da passagem de Damasco, quando ele teve o encontro com Cristo Jesus. Dos versos 7 até o 16, nós vemos Paulo já convertido, apóstolo dos gentios, envolvido, mergulhado neste processo de santificação e crescimento espiritual. E finalmente do 17 até o verso 21, nós temos um vislumbre que o apóstolo Paulo nos oferta nesta noite, através da palavra de Deus, dessa experiência que todos nós que estamos em Cristo Jesus um dia vamos usufruir, que é exatamente estar na presença do nosso Deus, num corpo imortal, glorificado e incorruptível. Vamos então fazer a exposição desta carta aos Filipenses a partir do verso 1 do capítulo 3. Paulo então inicia esse trecho que aparentemente parece que ele vai finalizar a sua escrita, mas na verdade ele inicia mais um assunto. Quanto ao mais, esta é a expressão. Ele se refere aos irmãos filipenses e mais uma vez ele encoraja, incentiva a igreja à alegria no Senhor. Mais uma vez, portanto, nós temos a certeza, a convicção desse encorajamento, dessa exortação do apóstolo Paulo, que a alegria daquele que está em Cristo Jesus, daquela posição espiritual em Cristo Jesus, de todo aquele que é salvo, essa alegria não depende de circunstâncias, não depende de situações, não depende de coisas, não depende de posses, não depende de pessoas, a não ser da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está em Cristo nesta posição espiritual tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que tem acesso garantido ao trono da graça em Cristo, esse tem a verdadeira alegria. Conforme está em Gálatas 5, 22, 23, a alegria é fruto, ou faz parte do fruto do Espírito Santo. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você pertence ao Senhor Jesus. Então, você pode agarrar essa certeza, esta promessa de que você tem a verdadeira alegria. Ainda que você esteja em meio a uma circunstância difícil, debaixo de uma severa tempestade, de perseguições, ainda que uma nuvem negra se avolume sobre a tua cabeça, ainda que você esteja passando pelo pântano do desespero, encarcerado num castelo de dúvidas, o apóstolo Paulo está assegurando a nós que estamos em Cristo Jesus a verdadeira alegria. Nós cristãos, filhos de Deus, temos a verdadeira alegria. Alegria que excede o entendimento humano, que não depende, não está vinculada às circunstâncias da nossa vida. Portanto, a exortação serve não só aos filipenses, mas para mim e para você aqui nesta noite. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E o apóstolo Paulo continua: a mim não é problema, não é desgostoso, não é problema algum ao apóstolo dos gentios repetir as mesmas coisas que ele já escreveu. Alguns discutem o que ele está falando aqui, que está repetindo. Talvez seja exatamente esse encorajamento à alegria
que tantas vezes Paulo já escreveu nessa carta aos Filipenses e talvez em outras cartas que não tivemos acesso. Talvez ele esteja fazendo menção ao que ele falou repetidas vezes sobre o perigo dos inimigos da cruz de Cristo, verso 18 em diante. Não sabemos ao certo, mas o fato é que repetir coisas que vêm da parte de Deus corresponde à segurança, à certeza, à confiança. Nunca é demais, nunca é problema. Você precisa ouvir várias vezes, repetidas vezes, o Evangelho da salvação. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus que liberta, que cura, que salva. Nunca é demais ouvir a mensagem de Deus. Mensagem que vem do alto. Isto não é um problema. Essa repetição ela é saudável. Ela proporciona estabilidade na sua vida emocional, espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz que não é problema repetir o que ele já escreveu outras vezes. E ele continua. Ele traz um tríplice alerta, um aviso contra perigos. O perigo dos falsos mestres. O perigo das falsas doutrinas. Alguns domingos atrás, nós observamos, meditamos nos alertas do apóstolo Paulo contra problemas internos da igreja. A desunião, a rivalidade, pessoas que eram movidas por sentimentos, motivações equivocadas, erradas, condenáveis, que faziam as coisas por partidarismo, ambição egoísta, por vanglória, queria glória para si mesmo. Paulo tratou e alertou a igreja sobre esse perigo. Isso acontece até os dias de hoje. Mas agora o apóstolo Paulo ele quer fazer menção ao problema que vem de fora, aos ataques externos. A igreja de Cristo, desde os tempos apostólicos, sofre severos ataques dos inimigos da cruz de Cristo. E aqui Paulo vai fazer menção a um perigoso, pernicioso inimigo de nossas almas. Não só a Satanás, mas também aos mensageiros de Satanás. E a quem Paulo está se referindo aqui na carta aos Filipenses? No verso 2 ele traz algumas características desses falsos mestres. Ele fala 3 vezes: acautelai-vos, tomem cuidado, tenham cautela. Essa ênfase é importante, porque é um perigo grave, pode acabar, minar a igreja de Cristo. E por isso ele fala 3 vezes: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Será que Paulo está fazendo menção a 3 grupos de falsos doutrinadores, falsos mestres? Aqui eu quero crer, eu penso que Paulo faz menção a um único grupo que traz falsas doutrinas. E através desses 3 avisos, desses 3 alertas, ele trata sobre 3 aspectos desses falsos mestres. Quando ele fala acautelai-vos dos cães, cães ele não está falando de um pet, de um animalzinho de estimação. Hoje, principalmente aqui no Ocidente, os cães têm um espaço especial, se tornam até da família. É muito bom ter um cachorrinho, eu gosto muito de cachorrinho, só não tenho porque eu moro em apartamento. Eu acho que é bem difícil. Mas cães aqui no contexto bíblico, na época do apóstolo Paulo, fazia menção a animais quase selvagens, que andavam em matilhas, em bandos, e por meio de latido, grunhido, eles buscavam as suas presas. Então eles traziam medo, e faziam a pessoa correr, e trazia problemas. Esses eram os cães a que Paulo se referia. Portanto, quando Paulo diz acautelai-vos dos cães, o apóstolo está se referindo ao mau caráter daqueles falsos mestres. O cão ele aponta, como os judeus usavam cães, para se referir aos gentios, aquele que não conhecia Deus, aquele que não era parte do povo de Deus, naquele contexto. Estou dizendo que vale para os dias de hoje. Naquele contexto. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo sobre o caráter desses falsos mestres. Eles eram pecadores impenitentes, pecadores não arrependidos, pecadores que acreditavam em justiça própria, em autojustificação. E eles, apesar de ouvir o Evangelho, de até aceitar a palavra de Deus, eles acrescentavam algo que a Bíblia nunca falou, que as Escrituras nunca trouxeram.
Então eles dificultavam até a caminhada cristã para os demais irmãos e irmãs da igreja de Cristo. Isso era o caráter. Quando ele fala, acautelai-vos dos maus obreiros, Paulo está tratando sobre o serviço, sobre o trabalho desses falsos mestres. Eles trabalhavam, se empenhavam, assim como nos dias de hoje tantas seitas heréticas, tantos grupos pseudo-cristãos se desdobram, envidam esforços para propagar aquilo que eles acreditam, mas que é um outro evangelho e portanto é algo amaldiçoado. Eles eram maus obreiros nesse sentido. E também acautelai-vos da falsa circuncisão, talvez seja aquele ponto fundamental para identificarmos quais eram esses falsos mestres, com suas falsas doutrinas. Porque falsa circuncisão, literalmente aqui é mutilação. Mutilação é exatamente a pedra de toque, o aspecto fundamental desse falso ensino, das falsas doutrinas, destes falsos mestres, que era a falsa circuncisão, entre aspas. Para quem não se recorda o que é circuncisão, a circuncisão é uma prática já anterior à prática judaica, mas é um rito religioso dos judeus, que Deus estabeleceu como sinal de aliança entre o povo de Deus terreno, Israel, e o Deus soberano, Jeová, Javé, o Deus vivo e verdadeiro. Mas outros povos pagãos já praticavam isso. Então é um aspecto religioso, que consistia em cortar o prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande, a cabeça do pênis do menino. Então o judeu, ao 8º dia, ele cortava aquela pele, que é exatamente o que corresponde na medicina à operação de fimose, para você entender o que é a circuncisão. Só que a circuncisão tem esse aspecto, esse apelo espiritual religioso. Então, alguns judeus se convertiam ao cristianismo, mas talvez fossem falsas conversões, porque eles queriam acrescentar algo à obra de Cristo Jesus. Para eles não era suficiente a graça de Jesus Cristo, a graça do nosso Deus, o amor imerecido. Não era suficiente a obra expiatória, a morte de Cristo da cruz, para a remissão, perdão dos nossos pecados. Eles acrescentavam algo. Eles entendiam que era necessário também a lei de Moisés, observar a lei, o sábado, os dias de festividades religiosas e principalmente a circuncisão. Então esses homens, eles iam atrás do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e seus companheiros pregavam o evangelho, fundavam uma igreja, iniciava-se uma nova igreja. Daqui a pouco vinham esses judaizantes, esse é o termo, os judaizantes, aqueles que se diziam cristãos, mas acrescentavam algo à obra de Cristo Jesus, portanto falsos mestres. E eles vinham propagando esse falso evangelho, esse outro evangelho, que era necessário observar a lei de Moisés para ser salvo. Não era só a obra de Cristo, precisava de algo mais. E hoje, nos nossos dias, nós temos judaizantes, pessoas que trazem a menorá, aquele castiçal, pessoas que trazem a arca da aliança no púlpito, pessoas que só pregam com base no texto veterotestamentário do Antigo Testamento, pessoas que oferecem sacrifícios, talvez não de animais, mas sacrifício de dinheiro, sacrifício disso, daquilo, barganhando com Deus, pressionando Deus, exigindo de Deus, segundo eles, na sua concepção, exigindo de Deus as promessas que Deus estabeleceu, que estão registradas nas Escrituras Sagradas. A verdade é que esses judaizantes, esses que acrescentam algo à obra de Cristo Jesus, sempre existirão. Nos nossos dias ainda existem. Igrejas que se autodenominam evangélicas continuam acrescentando algo à obra de Cristo Jesus. Não confiam na suficiência de Jesus Cristo. Acreditam que pode comprar uma bênção, que pode mercadejar a fé. É um outro evangelho. E em Gálatas nós aprendemos que este é maldito. E Gálatas, por sinal, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, exatamente contra esse movimento judaizante, que estava encrunhada na igreja em Gálatas. Talvez Filipos, por ser uma colônia romana, composta principalmente de gentios, ou seja, não judeus, não tinha tantos judeus em seu meio. Talvez haja aqui o aspecto preventivo
do apóstolo dos gentios, prevenindo a igreja em Filipos quanto ao perigo dos judaizantes. Não sabemos ao certo, faltam elementos para comprovar sobre o fato aqui, se já havia ou não a ação dos judaizantes entre os filipenses. Mas é fato que, para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, era importante alertá-los sobre o perigo desses falsos mestres. E Paulo continua: porque nós é que somos a circuncisão, verso 3, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele contrapõe aspectos positivos e negativos, tanto da verdadeira adoração quanto da falsa adoração promovida por esses judaizantes. Então, quando ele diz aqui, nós é que somos a circuncisão, ele faz um apelo à verdadeira religião. A religião dos judaizantes, como a religião de tantos outros, são religiões mortas, vazias, cerimonialistas, apelam fortemente a cerimoniais e ritos. Estes aqui se apegavam à mutilação, traduzido literalmente, a circuncisão. Então, para você ser salvo, você precisa da circuncisão. Sem a circuncisão, você não é salvo. Veja a que ponto chega o homem sem Deus, com suas falsas doutrinas, doutrinas de homens, quando não doutrinas de demônios, que querem acrescentar algo à obra de Cristo. Será que Cristo é mentiroso quando ele bradou na cruz do Calvário, está consumado? Cristo não mente, irmãos. Ele consumou a obra lá na cruz. E é verdade, aquela obra foi consumada, plena, perfeita. Tanto é verdade que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E Deus Pai o recebeu novamente na glória, nos lugares celestiais, onde diz a Bíblia Sagrada, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. E ele está sentado, por quê? Porque a obra está consumada. Nem eu, nem você, nem ninguém neste mundo pode acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo Jesus. Ele já fez tudo o que é necessário para nos salvar, para salvar pecadores perdidos. Basta que haja um arrependimento e fé, o que é movido pelo próprio Deus, quando abre nossos corações. Então ele diz aqui, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Os judaizantes apelavam aos ritos, aos cerimoniais, às festividades religiosas, à obediência cega da lei. Impunham fardos como tantos religiosos dos nossos dias também impõem às pessoas. Às vezes os líderes religiosos impõem fardos pesadíssimos, que ninguém é capaz de suportar. E Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O fardo dele é leve, é isso que ele transfere para você. Ele tira do seu fardo pesado da religiosidade, da suposta salvação por obras, por esforços próprios, pessoais, a busca de reconciliação com Deus pelos seus méritos. Tudo isso, tudo que você fizer nesse sentido é vão, é perdido. Isaías 64, o profeta Isaías diz que até as nossas justiças são como trapo de imundícia. E para que você entenda no contexto, trapo de imundícia era o pano que a mulher, quando estava nos dias de menstruação, usava. Para que serve o pano sujo, com sangue no momento que a mulher está menstruada, senão para ser lançado no lixo, jogado fora? As nossas justiças, o que você faz, o que nós fazemos, sem Deus, sem o propósito correto, que é a glória de Deus e a motivação correta, que é o amor a Deus e o amor ao próximo, não vale nada, porque nós somos como um imundo, nós, aqueles que estão sem Cristo Jesus. É assim que a Bíblia diz que nós somos. O nosso Deus, ele não massageia o nosso ego não, meu irmão. Ele mostra a realidade da nossa natureza. Nós somos miseráveis pecadores. Aqueles que estão sem Jesus Cristo são miseráveis pecadores, vermes, totalmente depravados, totalmente incapazes de se reconciliar com Deus. Só em Jesus nós temos reconciliação com Deus. Só Ele. Basta que você se prostre diante do Senhor, para que Ele tire o fardo, o peso da culpa, e libere o perdão divino, para que você tenha paz com Deus, para que você sinta essa alegria que transborda no seu coração, e para que você experimente o amor de Deus em sua vida. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não foi o que Jesus ensinou à mulher samaritana? João 4.
A samaritana achava que dependia do lugar, dependia de religião, dependia de rito. Jesus fala: não tem lugar, para tudo isso. Os olhos de Deus estão a passear por sobre toda a terra, buscando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito, é aquele que tem o Espírito Santo, e em verdade, adoram segundo a palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17. Então esses são os verdadeiros adoradores, são esses os que têm a verdadeira circuncisão, que é espiritual. A verdadeira adoração, ela procede de um coração sincero, íntegro, não perfeito, porque nós somos pecadores, arrependidos, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, mas arrependidos. E quando pecamos, nós confessamos nossos pecados, abandonamos e voltamos à integridade, uma vida de santidade e obediência. E é desse coração sincero que parte a verdadeira adoração. Não é você se amoldar a um rito, a um cerimonial. Não é você fazer parte do rol de um membro de uma igreja. Eu sou batista. Batista é Bíblia. Se o seu coração não se converter, se você não vestir vestes de justiça, se Deus não arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne disponível e disposto a buscar a Deus, você não tem comunhão com Deus. Você pode fazer o que você quiser na sua vida religiosa. Nós dependemos totalmente de Jesus Cristo. E sabe o que Ele faz? O Espírito Santo passa a habitar naqueles que creem no Evangelho, aqueles que se arrependem de seus pecados. E é esse Espírito Santo que nos leva a ter comunhão com Deus. É Ele que nos dá livre acesso ao trono da graça. Não tem intermediários. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o pai de santo, não é o rabino. Jesus é o nosso único mediador. Só por meio dele é que você chega até Deus Pai. No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E nos gloriamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz: se você quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Havia crentes em Filipos que se vangloriavam, faziam a obra de Deus e eu sou tal, batia no peito. Mas Paulo exorta a igreja e exorta nós também, pela humildade. Como Cristo Jesus, ele deu o exemplo de Jesus Cristo, sendo filho de Deus, veio a este mundo como homem, morreu na cruz no lugar de pecadores, embora inocente e sem pecado, voluntariamente entregou-se, sacrificou-se a si mesmo para salvar pecadores. Nós temos essa dívida eterna com Deus que não podemos pagar e nem precisamos, porque Jesus já pagou o alto preço, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então nós fomos libertos da escravidão do pecado, e hoje nós temos vida e vida abundante em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não confiamos na carne. Carne aqui, você precisa avaliar e analisar os termos no contexto. Carne nem sempre é o corpo físico. Carne nem sempre é a inclinação para o pecado. Tudo indica aqui no contexto que carne é a fraqueza da nossa condição humana. Tem gente que confia em si próprio. Eu fiz um curso de bacharel em teologia, então eu sei tudo agora de Bíblia. Sabe de nada. Sabe de nada. O próprio apóstolo Paulo, mais à frente, nós já lemos, ele reconhece que ele ainda está prosseguindo, buscando alcançar o alvo. Tem gente que acha que fez um curso bíblico pela EAD, à distância, já acha que sabe muita coisa, quer subir na caixa de fósforo, acha que tem poder e autoridade. A autoridade de quem prega a palavra é somente na palavra de Deus. Eu não tenho autoridade alguma se eu sair do Evangelho, se eu sair da palavra de Deus, da Bíblia. Se eu não prego no poder do Espírito Santo, eu não convenço ninguém do ponto de vista espiritual. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu posso ter poder, argumentação persuasiva, eu posso até mover o seu intelecto, mas para que haja mudança e transformação de vida, tem que ser o mover do Espírito Santo. Vocês entendem a necessidade de oração? Quando eu peço para vocês orarem por mim, ou por qualquer um que ensina na escola bíblica, que ensina em qualquer parte, que evangeliza, tem que ser debaixo de muita oração. A igreja caminha de joelho, porque muitas vezes Deus que estabelece os fins,
Ele usa como meio as orações. A oração de um justo pode muito seus efeitos, para que o nosso Deus alcance os seus propósitos soberanos, por meio da oração dos crentes fiéis. Então nós não confiamos na carne, nós somos fracos. Meu irmão, você fica tomado por uma enfermidade, você já desaba, principalmente nós homens, fracos. A mulher é mais forte, tem que aguentar o homem, tem que aguentar as crianças, e nós assim, bate no pé, vem uma gripezinha, já estamos abatidos. Mas também não fique orgulhosa não, mulher, porque é o Espírito de Deus que te sustenta. Você está pensando que você é alguém? Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:7, por que você está se orgulhando se tudo que você tem você recebeu? Então, se você é forte, mulher, se você é forte, homem, glorifique a Deus, porque é Ele que te sustenta. Amém. É Ele que coloca o poder na sua vida. E louvado seja Deus pela vida das mulheres e dos homens, ou dos homens e das mulheres. Amém. Glórias a Deus. E louvado seja o nosso Deus por isso. Paulo diz, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Já que estão apelando, os judaizantes apelam para a religiosidade, Paulo então é incomparável. Perceba aqui, olha o que ele fala da vida deles, daqui até o 6, é a vida de Paulo antes da conversão. Circuncidado ao 8º dia, obedeceu a lei. O bebezinho ia lá, até hoje, o judeu vai na sinagoga, tem aquelas pessoas capacitadas, e vai lá e faz a circuncisão, corte do prepúcio, né? Da linhagem de Israel, não era dos ismaelitas não, é do filho da promessa, é israelita, da tribo de Benjamim. Eu fiquei aqui até perplexo, como é que ele sabe que ele era da tribo de Benjamim, né? Porque foram perdidas essas questões, depois a gente vai estudar mais para ver se tem explicação. Mas ele tinha convicção que era da tribo de Benjamim, de onde saiu o primeiro rei de Israel, Saul. Quando houve a separação, a divisão dos reinos, Benjamim ficou junto com Judá, de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa tribo de Judá. Hebreu de hebreus. Paulo não era prosélito. Paulo não era filho de judeus helenistas, judeus de fala grega. Ele era filho de judeu, que falava o hebraico. Quanto à lei, fariseu, que era o grupo religioso mais rigoroso, era o grupo religioso mais ortodoxo, tanto que acreditava em crenças que nós temos até hoje, que a Bíblia defende, na ressurreição, vida após a morte, nos anjos. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha que interessante o homem sem Deus. Paulo, extremamente religioso, que foi educado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre judeu daquela época. Ele acreditava que tinha zelo religioso ao perseguir a igreja de Cristo. Que loucura! Ele acreditava que era zeloso para com Deus, estava honrando a Deus, mas ele perseguia o povo de Deus. A religiosidade cega, a religiosidade mata, a religiosidade afasta de Deus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Perceba que nos versos aqui no verso 5, circuncidado, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, é tudo herança dos pais dele, pais judeus. E depois, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível, o esforço do próprio apóstolo Paulo. E como qualquer religioso, ele confiava no esforço, nos méritos dele. Mas aqui no verso 7 há uma mudança, porque Paulo certamente lembrou-se de seu encontro com Jesus Cristo. Você se lembra do seu encontro com Jesus? No verso 7, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo ainda respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Cristo. Ele obteve cartas para ir até a cidade de Damasco para perseguir e encarcerar os cristãos. E no caminho para Damasco, veio uma luz muito forte, e ele caiu por terra. Saulo, Saulo, ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra o aguilhão. Ou seja, ele já vinha sendo incomodado por Deus. Para de dar murro em ponta de faca, eu já estou te chamando, Paulo.
Certamente quando ele presenciou e testemunhou o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja de Cristo, ele estava ali com as roupas daqueles que apedrejavam até a morte Estevão. E certamente o Espírito Santo já o incomodava. E na passagem de Damasco ele tem um encontro com Jesus Cristo. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Isso está lá em Atos. Quem és tu, Senhor? Esta é a pergunta que todo ser humano precisa fazer. Quem és tu, Senhor Jesus Cristo? Quem és tu, Jesus Cristo? Para alguns Jesus é um grande mestre, é um grande líder. Para alguns Jesus é um homem iluminado. Mas não, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem és tu, Senhor? Jesus respondeu, Jesus glorificado: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, Jesus identificou-se de tal maneira com a igreja, que Paulo perseguir a igreja era como se estivesse perseguindo o próprio Cristo da igreja, o próprio Senhor e Salvador da igreja. E aí Paulo faz a segunda pergunta que todos nós devemos fazer: que queres que eu faça, Senhor? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Que queres que eu faça, Senhor? E aí Jesus dá orientações a Paulo. Ele que estava cego, é levantado, vai à rua direita. Um homem de Deus tem uma visão, tem uma mensagem de Deus. Ele vai lá, abre os olhos de Paulo no poder de Deus. A partir daquele momento, Paulo convertido. O perseguidor passa a ser perseguido. E Paulo, irmãos, não é brincadeira não. Não tem meio termo. Ou é 8 ou 80. Perseguir a igreja. Agora ele vai com tudo para cima de todos os perdidos para falar do Evangelho. E ele se converteu, abriu os olhos. Na verdade ele já era cego espiritualmente, ele não tinha vida espiritual. E agora ele começa a pregar o Evangelho. Imagina os judeus olhando aquele homem tão zeloso com a obra do ponto de vista judaico, agora pregando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Cristo ressurreto. Eu tive uma experiência, eu tive um encontro com Cristo, Ele se manifestou, o Cristo glorificado brilhava mais que o sol do meio-dia. Eu caí por terra, Ele falou comigo, perguntei quem era, Ele disse quem era, deu orientações do que eu deveria fazer. O homem de Deus orou por mim, abriu meus olhos e agora eu prego o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Teve que correr, fugir, porque iam dar cabo da vida dele, as pessoas estavam às portas. Desceu pelo muro, passou 3 anos na Arábia, no deserto. E quando volta pregando o Evangelho. Barnabé o recebe, apresenta para os irmãos tudo com medo, ele era perseguidor. E aí começa o ministério missionário, pastoral, apostólico, do grande apóstolo dos gentios, aquele que estava preso quando escreveu essa carta. Porque ele havia apelado a César, como romano que também era, como cidadão romano que também era, e talvez seria até condenado à morte. Por isso ele diz aqui no verso 7, o que para mim é lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Toda aquela vida religiosa, todo aquele esforço dele, tudo que ele recebeu de herança dos pais do ponto de vista religioso, para ele era nada. Ele chama de refúgio, de lixo. Algumas traduções falam esterco. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E por isso o título, Progresso Espiritual na Intimidade com Cristo. Paulo considerava todo aquele esforço, todos aqueles méritos, aquela religiosidade como nada. Porque agora ele crescia espiritualmente. Porque primeiro, antes ele nem tinha vida espiritual. Quem não tem Cristo está morto espiritualmente. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos vida espiritual. E aí sim buscamos as coisas do alto, as coisas espirituais. E aí ele pode dizer então que o que é mais importante é essa sublimidade, essa excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando ele usa o meu, é a intimidade. Esse conhecimento não é só conhecer sobre Jesus Cristo, isso qualquer um pode entrar num curso aí e aprender. Esse conhecimento é mais do que intelectual, ele é um conhecimento pessoal, é intimidade, é um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, que se torna então não só o Salvador, mas Senhor, aquele que dá direção para a vida do crente, do cristão, e também amigo, nesse sentido da intimidade. E é uma intimidade reverente, você não fala o cara lá de cima, você, não. É meu Senhor, é meu Salvador. E você pede para Ele, você fala com Ele, você abre o seu coração.
Por isso ele fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, verso 8 ainda, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo já tinha Cristo Jesus, mas percebam que ao mesmo tempo ele fala da importância de continuar crescendo espiritualmente. Nós não podemos ficar acomodados, irmãos. Precisamos crescer, prosseguir em crescer, conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus, aprofundando nosso relacionamento com o Senhor. Perceba que todo o linguajar aqui dá ideia desse progresso espiritual. Ele fala aqui para ganhar a Cristo, para ser achado nele, para o conhecer, para de algum modo alcançar. Toda essa linguagem aponta para um progresso espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Você já tem Jesus Cristo, não se acomode. Busque conhecê-lo ainda mais. Ter mais intimidade com o Senhor. E ele continua falando então, ganhar a Cristo, verso 9, ser achado nele, não tendo justiça própria. Ele refuta a ideia dos religiosos, dos judaizantes, de autojustiça, de encontrar salvação por obras. Não é possível isso, que procede de lei, como se o homem pudesse obedecer perfeitamente à lei. O único homem que passou na face da terra, que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, foi Jesus Cristo, homem, o Deus homem. Ele não merecia a morte, ele entregou-se voluntariamente para salvar pecadores como eu e você. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo queria usufruir não só das bênçãos gloriosas em Cristo Jesus. Tem pessoas que só querem usufruir de Deus das bênçãos materiais, terrenas. Eu quero cura, eu quero libertação, eu quero prosperidade financeira, eu quero uma boa casa, eu quero um bom carro. Glória a Deus, tudo isso tem sua importância, tem sua relevância, mas não é o principal. Veja que Paulo ele quer usufruir aqui com Cristo, ter comunhão com Cristo, nos seus sofrimentos, na morte e aí também na ressurreição. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o encorajamento, é isso que Paulo está dizendo aqui. Considere-se morto para o mundo, morto para o pecado, mas vivo para Deus. Reflita a luz de Jesus que está em você, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. No verso 12, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Uma das características de alguém que é forte, é saudável espiritualmente, que verdadeiramente está em Cristo, que é maduro na fé, é reconhecer que não é perfeito. Aquele que se julga totalmente apto, pleno espiritualmente, esse ainda está muito longe de Deus. Precisa crescer muito. Precisa ainda dos rudimentos da fé, do leitinho. A base do Evangelho, está longe. Orgulho é incompatível com a fé cristã e o crescimento espiritual. Nós precisamos cultivar a humildade, o amor cristão. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Veja que Paulo ele gosta de usar essa figura, essa metáfora do atleta. O atleta ele se esforça. E mais uma vez, embora a obra de Deus, é Deus que realiza em nós, tanto querer como efetuar, ou realizar, nós também devemos nos esforçar, preservando essas duas verdades da soberania divina, com a liberdade do homem e a responsabilidade humana. Não é porque Deus realiza a obra dele, ele começou a boa obra em você, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é porque você tem certeza da salvação eterna que você vai se acomodar, não. Você vai envidar esforços, você vai buscar cada vez mais crescer, você vai buscar mais na Bíblia, você vai orar mais, você vai sempre se esforçar na comunhão na igreja, você vai aprender a perdoar o seu irmão que te ofende, você vai aprender a confrontar com o espírito de brandura e amor, você vai cada vez mais se parecer com Cristo Jesus e se esforçar para isso. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Olha a humildade do apóstolo Paulo e o reconhecimento. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Imagina se Paulo, agora convertido, trouxesse à lembrança, à memória, as perseguições contra a igreja de Cristo. Ele parava. E tem muita gente que até nos dias de hoje
fizeram loucuras, cometeram atrocidades no passado e agora estão em Cristo, mas não conseguem perdoar a si mesmas. E aí ficam andando como se fosse um carro com o freio de mão levantado. Não vai. Baixa o freio de mão, pisa no acelerador e vai, meu irmão, em nome de Jesus. Todos os seus pecados já foram lançados no mar de esquecimento. Deus não leva mais em consideração os tempos de ignorância. Deus não vai levar em consideração os pecados que você cometeu antes, por mais atrozes que foram. Agora você tem uma certidão, você está livre, você foi absolvido, você é inocente, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Então você pode caminhar de cabeça erguida e prepare-se para as acusações, porque as pessoas vão apontar o dedo para você. Se você ofendeu alguém e puder restituir o que você prejudicou, faça. Se tiver que pedir perdão, peça. Mas prepare-se, porque o homem é cruel, o ser humano é cruel. Não tem misericórdia como o nosso Deus tem. Mas ande de cabeça erguida, porque Jesus já pagou o preço da cruz pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Ande em santidade e obediência, considerando-se como morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Por isso que ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como o atleta que se esforça, olha aquela linha de chegada, se esforça ao máximo e quer transpor aquela linha de chegada para receber o prêmio, o troféu. O nosso troféu é exatamente essa ideia da perfeição, de parecermos com Cristo Jesus, de recebermos esse corpo glorificado e imortal. Mas até lá nós precisamos vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todo dia lutamos contra o pecado. Todos os dias nos deparamos com as ciladas do inimigo de nossas almas, do diabo, as influências desse mundo hostil. A cultura do mundo não é a nossa cultura, e ela nos afasta dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos vigiar e orar muito. Todos, pois, que somos perfeitos. Aqui aparece uma aparente contradição. Ele disse que não é perfeito e agora diz que é perfeito. Como é que a gente entende isso? Todos, pois, verso 15, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Paulo aqui está dizendo perfeito no sentido de maduro. É de maturidade espiritual. Exatamente o aspecto do maduro espiritual é saber que não é perfeito, que ainda há muito em obras, né? Aquela placa no seu coração, em obras, até completar o processo de santificação na glorificação. Quando Jesus te levar para os altos céus, quando você se encontrar com Jesus nos ares, aí sim não haverá mais pecado, você vai ser perfeito. Mas aqui na terra, na vida terrena, é luta todo dia. É luta todo dia para permanecer em santidade e obediência. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, não retroceda. Viva de acordo com o Evangelho. Tudo que Deus conquistou na cruz, por meio de Jesus, para a glória de Deus Pai, você já pode exercitar, pode usufruir os benefícios de Cristo. E você não precisa retroceder, baixar a cabeça, se envergonhar ou ser envergonhado. Você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus e não diante de homens. Deus já teve misericórdia. Se você já está em Cristo, continue marchando, enfileirado nos exércitos do Senhor, até o dia da glória, da glorificação. E aí finalmente dos versos 17 ao 21, Paulo fala algo do futuro para ele naquela época, quando ele escreveu a carta. Hoje ele já está lá, já está no céu, na glória. Um dia nós estaremos lá também, em nome de Jesus. Paulo agora vai falar dos inimigos da cruz de Cristo. Ele fala no verso 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Todos nós devemos ser referenciais, modelos. Sabe por que é impossível desigrejado? Essa ideia que inventaram agora recentemente. Porque o discipulado cristão envolve não só instrução, porque instrução à distância você consegue dar.
O discipulado cristão envolve imitação. Como é que alguém pode, à distância, pela internet, ver a vida do irmão? Como é que resolve um conflito entre marido e mulher? Dois cristãos, como é que resolve? Como é que resolve um conflito, um confronto entre irmãos da igreja? Se você está à distância, aí é fácil, né? Viver o evangelho fora da comunhão na igreja é fácil. Vem aqui enfrentar o pastor Júlio. Vem aqui enfrentar o irmãozinho, a irmãzinha, com as suas dificuldades, às vezes com o seu egoísmo, às vezes com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua vanglória. É aqui que nós crescemos, irmão. E aqui que eu digo é nessa comunhão, porque esse prédio aqui não vai para o céu. Nem esse corpo, o corpo vai ser primeiro transformado. Então nós precisamos ser referenciais de santidade, de obediência. Perfeição não. Irrepreensíveis no sentido de quando a gente peca, a gente é convencido pelo Espírito Santo, confessa o pecado, deixa e volta a andar em santidade. Guardem isso. E aí aqueles novos da fé estão observando, ó, o pastor teve lá um conflito, ele resolveu assim. Foi com grito? Foi com voadora? Foi com tapa? Foi processando na justiça? Não. Ele chorou, ele conversou, ele até perdeu as estribeiras, mas se arrependeu, pediu perdão. O irmão visita você, a irmã visita você na sua casa. Você é crente, o seu marido descrente. Aí a pessoa já é mal recebida. Daqui a pouco você escuta ela conversando com o marido lá no quarto. Esses crentes não param de vir aqui, mulher. Ele não é crente. E aí volta a irmã, você percebe que ela já chorou. Mas ela fala, eu tenho orado, um dia Jesus vai alcançar o meu marido. Aí o novo convertido, então é assim. Tem que ser referencial, e aí tem que ter essa comunhão. Não pode ser distante. E por isso que ele fala, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A minha oração é que cada um de nós, eu e vocês, sejamos modelos referenciais para os nossos irmãos e para o mundo. E para o mundo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Como é terrível essa realidade, de que muitas vezes aqui na igreja local, há pessoas que nem são de Cristo, ao contrário, são inimigos da cruz de Cristo. E Jesus ensinou que pelos frutos nós vamos conhecer. E como é triste quando uma pessoa é desmascarada, aquele lobo que estava travestido de cordeiro, você chamava de irmão ou de irmã, e pelas atitudes da pessoa você descobre, nunca foi de Jesus. Isso acontece até os dias de hoje. Porque esses, diz a Bíblia no verso 19, o destino deles é a perdição. O destino deles é a perdição, e perdição aqui é condenação eterna. Irmãos, eu não consigo conceber, e não podemos, nenhum de nós, como vão ser as glórias na eternidade ao lado de Cristo Jesus. Mas do mesmo modo, é impossível ao homem, nossa mente finita, limitada, compreender como vai ser terrível passar a eternidade longe de Deus. Os inimigos da cruz de Cristo padecerão perdição, condenação eterna. O Deus dele, Deus com D minúsculo, é o ventre. São egocêntricos, só olham para o seu próprio umbigo, não estão nem aí para o próximo, só se preocupam consigo mesmo. E a glória deles está na sua infâmia, ou seja, quando eles têm má fama, quando eles estão corruptos, e isso chega ao conhecimento da coletividade, do corpo de Cristo. Mas ainda assim a glória deles está nisso. Eles, no caso dos judaizantes, era a circuncisão como obra necessária para a salvação. E quantos são outros aí que propõem alguma coisa para acrescentar a obra de Cristo? Visto que só se preocupam com coisas terrenas. Nós devemos vigiar nesse sentido, porque o tempo nosso aqui na terra é tão curto. A vida é como neblina, diz o apóstolo Tiago. E aí do 20 e o 21 finalmente, ele aponta para aquilo que traz esperança, vida e fé ao nosso coração. A nossa pátria está nos céus. Você não precisa de passaporte para ir para o céu. Você está com o passaporte aqui na terra, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo. A Bíblia diz que somos como peregrinos e forasteiros, somos estrangeiros.
Nós somos como agentes do reino de Deus aqui. Nós representamos os interesses de Jesus Cristo, do Pai Celestial. A nossa pátria verdadeira é lá no céu. Nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não está no sepulcro. Quando vocês puderem abençoar o seu pastor, para que eu possa viajar lá em Israel, eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Tá vazio! Eu vou apontar assim, ó, tá vazio! Tem que falar em inglês, eu não sei falar inglês, mas eu aprendo. Here's not, sei. Está vazio o sepulcro, irmãos. Ele ressuscitou. Caminhou por entre os discípulos, deu instruções durante 40 dias. E aquele povo no Monte das Oliveiras pôde, perplexos, observar Jesus subindo aos altos céus. E ele disse que vai voltar do mesmo jeito. Ele não, o anjo que estava lá falando: o que vocês estão olhando aí, ó, Galileus, aí para cima? Babando, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai voltar no Monte das Oliveiras, vai dividir ali o monte, ele vai sentar de novo no trono, no templo que vai ser restaurado em Jerusalém, tá? Não é no Brás. O templo vai ser restaurado em Jerusalém, não é no Brás. E aí ele vai governar com cetro de ferro por 1000 anos, é o milênio. Satanás vai ser preso mais uma vez. Calma, diretor DVD. Nós vamos abordar a escatologia. Vai ser preso por 1000 anos, mas depois vai ser solto de novo. Vai arrebanhar multidões que só obedeciam a Cristo porque ele governava com cetro de ferro. E aí vai ser a batalha final do Armagedon. E definitivamente Satanás e todos os seus séquitos, seus seguidores, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E o Senhor Jesus triunfará e nós junto com Ele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É isso que Paulo está falando aqui, ó. O qual Jesus transformará o nosso corpo de humilhação. Esse corpo aqui, irmãos, eu malhava desde os 12 anos. Passei dos 40, dor na coluna, dor de cabeça, não acordo bem. E vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, até o dia que a gente morre. É um corpo de vergonha, de humilhação. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, ele passando por tudo aquilo, algemado, tanto sofrimento, ele tinha alegria no coração, porque ele sabia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo transformaria o corpo dele para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Nós também vamos passar por essa experiência. Vamos passar por essa experiência. Aí não vai precisar mais de Smart Fit, Blue Fit, de outros Fit aí. Porque o seu corpo não vai mais padecer, você não vai mais envelhecer, você não vai mais adoecer. Vai ser um corpo imortal, glorificado, conforme o poder, a eficácia do poder de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude a crescermos e progredirmos espiritualmente. Nós aprendemos aqui com a experiência do apóstolo Paulo, mas isso serve para mim e para você também. Nós precisamos crescer espiritualmente, nessa intimidade com Cristo Jesus, sempre com o olhar fixo no autor e consumador da fé. Um dia Jesus vai nos dar corpos transformados. Depois leia 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, a ressurreição é uma verdade bíblica. É a palavra de Deus. Não é reencarnação, isso não existe. É ressurreição. Se nós morrermos, vamos voltar a viver. E alguns vão ter a alegria de Cristo volta antes da morte. Aí você já sobe com o corpo transformado. Mas primeiro, Jesus ressuscita os mortos, corpo glorificado. Depois os que estiverem vivos, conforme 1 Tessalonicenses 4. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Amém? Nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos. Capacita-nos, Deus. Queremos progredir espiritualmente. E muitas vezes colocamos tantos óbices, tantos empecilhos, tantas desculpas.
Mas a Tua palavra diz que o Senhor opera em nós tanto o querer, a vontade de crescer, como realizar, o poder para crescer. Concede-nos, Senhor, esse poder. Concede-nos, Senhor, a Tua graça. Concede-nos, ó Pai Celestial, a fé, em nome de Jesus. Tira de nossos corações, Senhor, dúvidas. Tira, Senhor, ira, arrogância, orgulho, vaidade. Tira, Deus. Dá-nos um coração semelhante ao Teu. Livra-nos, Senhor, do nosso corpo de humilhação no Teu tempo. Que possamos, enquanto estivermos nesta vida terrena, crescer à semelhança do caráter de Cristo Jesus, de modo a glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.